Jeremias 32. Palavra que foi dita a Jeremias de parte do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, que estava no palácio do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: Como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? Como ousa dizer que Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas infalivelmente será entregue nas mãos do rei da Babilônia, vindo falar pessoalmente e vendo-o face a face? Como ousa profetizar que ele levará Zedequias para a Babilônia, onde ficará até que o Senhor atente para ele, como ele mesmo disse, e que se lutarmos contra os caldeus não seremos bem-sucedidos? Jeremias disse: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Eis que Hanamel, filho do seu tio Salum, virá falar com você dizendo: Compre o meu campo que está em Anatote, pois pela lei a respeito do resgate compete a você comprá-lo. Então, exatamente como o Senhor tinha dito, Hananel, filho do meu tio, veio falar comigo no pátio da guarda e disse: Compre o meu campo que está em Ananote, na terra de Benjamim, porque você tem direito de posse e de resgate. Compre. Então, entendi que isso era a palavra do Senhor. Assim, comprei de Hananel, filho do meu tio, o campo que está em Ananote, e pesei o dinheiro para ele, 200 gramas de prata. Assinei a escritura, fechei-a com selo, chamei testemunhas e pesei o dinheiro em uma balança. Peguei a escritura de compra, tanto a selada, que continua o contrato e as condições, como a cópia aberta, e entreguei esta escritura para Baruque, filho de Nerias, filho de Mazeias, na presença de Hanamel, filho do meu tio, na presença das testemunhas que assinaram a escritura de compra e na presença de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei uma ordem a Baruque, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pegue estas escrituras de compra, tanto a selada como a aberta, coloque-as num vaso de barro, para que se conservem por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda que comprarão casas, campos e vinhas nesta terra. Depois que dei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu grande braço estendido. Nada é demasiadamente difícil para ti. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é Senhor dos exércitos, grande em conselho e magnífico em obras. Os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das tuas obras. Fizeste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como em toda a humanidade, e assim adquiriste a fama de que tens até hoje. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido com grande espanto. E lhe deste esta terra, que com juramento prometeste aos seus pais, terra que mana leite e mel. Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei. De tudo o que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram, por isso trouxeste sobre eles este mal. Eis que rampas de ataque já foram construídas ao redor da cidade para ser tomada. A cidade, vencida pela espada, pela fome e pela peste, cairá na mão dos caldeus, que lutam contra ela. Como vês, aquilo que disseste aconteceu.
No entanto, Senhor Deus, tu me disseste: compre o campo por dinheiro e chame testemunhas, embora a cidade já esteja sendo entregue nas mãos dos caldeus. Então a palavra do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entregarei esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que lutam contra essa cidade estarão nela, porão fogo nessa cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimam incenso a Baal e oferecem libações aos outros deuses, para que provoquem a ira. Porque os filhos de Israel, os filhos de Judá, só fizeram o que é mal aos meus olhos, desde a sua mocidade. Tudo que os filhos de Israel fizeram foi provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque esta cidade, desde o dia em que a construíste até o dia de hoje, tem servido para provocar a minha ira e o meu furor. Por isso vou removê-la da minha presença. Por causa de toda a maldade que os filhos de Israel e os filhos de Judá fizeram para me provocar a ira, eles, os seus reis, as suas autoridades, os seus sacerdotes, os seus profetas, bem como o povo de Judá e os seus moradores de Jerusalém. Eles me viraram as costas e não o rosto. E embora eu os ensinasse sempre de novo, eles não quiseram ouvir para receber advertência. Pelo contrário, puseram as suas abominações no templo que se chama pelo meu nome, para profanarem, edificarem os altos de Baal, que são no vale de Ben-Inom, que estão no vale de Ben-Inom, para queimarem os seus filhos e as suas filhas em sacrifício a Meloque, algo que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizesse tal abominação para levarem Judá a pecar. Agora sim, diz o Senhor, a Deus de Israel, o Deus de Israel, a respeito desta cidade, da qual vocês decidiram que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu os consagrei de todas as terras, para que onde os dispersei na minha ira, no meu furor, na minha grande indignação, eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias. Para o seu próprio bem e o bem dos seus filhos, farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. Terei alegria e lhes fazer o bem, e os plantarei firmemente nesta terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, assim como fiz vir sobre este povo e sobre este grande mal, assim lhes trarei todo o bem que lhes estou prometendo. Ainda se comprarão campos nessa terra, do qual vocês dizem, está deserta, sem pessoas, sem animais, foi entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, assinarão as escrituras e as fecharão com selos. E chamarão testemunhas da terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém, na cidade de Judá, nas cidades da região montanhosa, nas cidades de Cefá, nas cidades do sul, porque eu os trarei de volta do cativeiro, diz o Senhor.